Fala, meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e vamos fazer uma sessão de comentários. Normalmente seria uma análise, né? Só que como eu não sou um analista tão bom assim, vamos tirar o peso de uma análise e deixar só como comentários, tá? Então é um nerd comentando sobre o capítulo 355 do mangá de My Hero Academia. Primeiro, um resuminho básico para você saber. Então, obviamente terá spoilers, certo? Então tivemos o Endeavor acordando. Ele não foi atingido num ponto vital, tá? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô vendo o capítulo, tá? Do mangá. E nós ficamos sabendo que ele foi atingido próximo do pulmão. Então eu tive uma dúvida no capítulo anterior se o braço dele tinha sido arrancado ou não. E no próprio capítulo anterior eu vi que não tinha sido nada com o braço. Foi um ferimento realmente no tórax dele que atravessou, foi próximo do pulmão. Então o All For One errou. E tanto o All For One sabe disso como o Hawks também. Ele captou a respiração do Endeavor pelas penas. Então nós temos aí o Endeavor como um lutador que ainda pode aparecer na luta. E o All For One ele leva isso em consideração. Ele percebe que o possível plano do Hawks, do Tsukuyomi e da Jirou enquanto lutam com eles, é um plano para atrasar ele até que o Endeavor volte para a luta. E com isso em mente, a luta continua. E nós temos um posicionamento do Hawks, que ele fala para o Tsukuyomi, para ele agir como quiser. Que é o Hawks que vai reagir ao que o Tsukuyomi estiver fazendo. E faz até sentido, né? É mais fácil um herói experiente, número 2 do mundo, elaborar ali planos na hora, reagindo a algum parceiro, do que o Tsukuyomi, que é um estudante do primeiro ano ainda. Lembrando que os alunos estão no primeiro ano. Ou será que terminaram o primeiro e iriam começar o segundo ano? Não estou lembrado. Enfim. E aí, no meio disso tudo, o All For One realiza um ataque que provavelmente, parece muito, tá? Parece muito que ele arrancou uma das orelhas da Jirou. E lembrando que o poder da Jirou saem 2 fones de ouvido, um de cada orelha dela, e aí esses fones de ouvido, eles emitem som e podem ser plugados em equipamentos, né, para ser amplificado. Então, provavelmente ela perdeu metade do poder de ataque dela. Isso parece muito, hein? Parece muito que ela perdeu uma das orelhas. Nessa hora, a Jirou, ela se toca do real poder do All For One, e o próprio All For One também comenta que ela veio com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de estudante ainda. Mas mesmo assim, ela consegue se recompor e soltar um ataque que é uma espécie de Kamehameha de som, um ataque chamado Heartbeat Sound Legato. E só que não é um ataque forte o suficiente, porque o All For One, mesmo ele recebendo o ataque, ele consegue ainda se manter parado, então em movimentação, indo de encontro ao encontro da Jirou. E nisso que ele prepara um contra-ataque, na verdade, as individualidades do All For One param o ataque dele. E ele percebe que as individualidades dele, as consciências das individualidades que ele já roubou ao longo da vida, estão meio que se rebelando contra ele. E elas responderam a fala que a Jirou teve sobre defender os amigos, sobre ele ter machucado os amigos dela, etc, etc. E nessa pausa suficiente para ele não conseguir lançar o ataque, o Hawks consegue acertar outros... Me pareceram que foram outros 2 golpes no mesmo lugar da máscara, tá? Então ele sempre acertava a máscara do All For One no mesmo lugar para ir aumentando uma trinca. E nesses últimos golpes que ele conseguiu, a máscara se rachou e tivemos o capítulo finalizado. Vamos agora aos reais comentários. Um deles já foi, que foi o do Hawks ser a parte reativa do plano. O Tsukuyomi faz o que quiser e o Hawks segue ele, então isso já comentei. A parte de maior destaque que eu queria ressaltar é a parte das individualidades do All For One meio que se rebelando.
Eu confesso que eu não gostei dessa parte. Tenho muitas ressalvas, muitas ressalvas. Isso é claramente um Deus Ex Machina, tá? É aquele, que é isso? É aquela situação que acontece de última hora e que salva os mocinhos, né? É aquela situação inesperada, ou então, por exemplo, em Game of Thrones ou Senhor dos Anéis, é o exército ajudante que chega justamente na hora em que o exército que estava batalhando, os inimigos, estava prestes a perder, aí chega o exército ajudante para virar a batalha. É sempre aquela coisinha de última hora, enfim. Se for deixado assim, por quê? E aí, eu até comentei no React, eu estou gravando esse vídeo 1 minuto depois de ter finalizado o React, tá? Então, eu ainda não editei o React, não postei, então eu não sei se eu deixei esses meus comentários no React. Então, eu tô pensando ainda. Mas se eu tiver deixado, para quem já viu o React, já vai até saber. Além de ser um Deus Ex Machina, qual seria a possibilidade dessa rebelião das individualidades do All for One? Se foi pelo simples fato da Giro ter feito comentários sobre amizade, sobre lutar contra o All for One, eu achei muito forçado, achei uma justificativa muito fraca. Porque com certeza o All for One já deve ter ouvido isso, já devem ter falado isso para ele em outras lutas. O próprio All Might já deve ter feito discursos muito melhores na primeira luta que a gente não viu. Na segunda luta que a gente acompanhou, que foi a luta que o All Might perdeu os poderes contra o All for One, ele também deu discurso muito melhor que esse. Tá? Então, se as individualidades estivessem esperando um bom discurso para se despertarem e reagirem, isso daí já passou faz tempo. O que foi que aconteceu a mais desde a luta, desde que a gente viu o All for One lutando contra o All Might, né? O que teve de novo? Nós tivemos o Deku entrando em singularidade, né? As individualidades do One for All despertaram. Primeiro ponto. Segundo ponto foi a New Order. Só que a New Order ela afetou o Shigaraki. Não foi o All for One. Tá? A não ser que a individualidade do Shigaraki tenha relação com a própria individualidade do All for One, já que são as mesmas, né? Ele passou parte do All for One pro Shigaraki. Então, tá, beleza. Só que ele mesmo fala que nem com a New Order funcionou assim. Tá? Então, provavelmente não foi algo relacionado ao New Order. A outra questão que aconteceu foi o Deku entrando em singularidade. Só que aí isso levanta duas situações. A primeira é o próprio All for One pode ter entrado em singularidade pelo, e até demorou para isso acontecer, né? Se a gente parar para pensar. O Deku, ele entrou em singularidade depois de passar por... O Deku é o 8º portador ou é o 9º? Acho que é o 9º portador, né? 9 portadores, a habilidade entrou em singularidade. Só que o All for One, ele já ficou roubando individualidades e passando para outras pessoas. Ixi, dezenas de vezes. Se brincar, mais de 100 vezes ele já fez isso daí. Então, a quantidade de consciências que já entrou dentro dele, né, foi muito maior que a do Deku e o One for All. Então já era para ter acontecido mais cedo. O segundo fato, a segunda possibilidade é a singularidade do One for All do Deku ter repercutido no All for One. E aí, essa eu acho que é a justificativa mais que eu aceitaria melhor, tá? Minha opinião. E em que as coisas casam mais, tá? Não aconteceu antes porque nem o próprio Deku tinha acontecido com ele. Só foi acontecer com o Deku quando o All-For-One já estava preso, depois de perder pro All Might, o All Might ter perdido a individualidade, né? A individualidade dele ter se esgotado e tal. Só que ainda assim, apesar da individualidade
individualidade All for One ter originado a One for All, é como se fosse pai e filho. Depois que gerou e nasceu, são duas coisas diferentes, certo? Então, eu não acredito que era para o One for All estar afetando a All for One, já que, apesar de uma ter se originado da outra, serem coisas diferentes. Tudo bem uma afetar a outra, caso isso já tivesse sido mostrado antes, tá? Só que já foi mostrado antes essa relação entre ou o All for One afetando a One for All ou vice-versa. Confesso que não tô lembrado. Eu tenho alguma coisa na cabeça que talvez já tenha sido sim mostrado uma situação em que o All for One ficou sabendo de algo, teve alguma sensação, não sei, não tô lembrado, alguma sensação de algo que aconteceu com o One for All, tá? Eu acho que teve algo relacionado dessa forma. Se já tivesse tido mostrado que há sim uma ligação entre as duas, tipo Voldemort e Harry Potter, que são duas pessoas separadas, só que o Harry Potter é uma Horcrux do Voldemort, né? Então eles acabam tendo uma ligação. Se tiver isso, tudo bem, eu aceito, tá? Agora, se essa relação tiver começado agora, com essa cena do All for One ter sido parado pelas próprias individualidades e a justificativa ser porque o One for All entrou em singularidade há meses atrás, na história que está se passando, né? Aí eu já não vou gostar muito, certo? Então, comentem aí se vocês estão lembrados de detalhes mais do que eu. Confesso que eu não fui atrás de capítulos anteriores para confirmar as minhas ideias ou não. E se você tiver outras justificativas, comente aí também que eu vou dar uma lida, beleza? E vou gostar de mudar de ideia, caso surja alguma teoria melhor. Beleza? Então é isso, galera. Boku no Hero vai entrar em hiato próxima sexta-feira. Não teremos nem react, nem sessão de comentários do capítulo. E nos vemos dia 17 de junho, tá? Se você tiver gostado de alguma partezinha desse vídeo, deixa um like. Se quiser acompanhar os próximos lançamentos, se inscreva no canal. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.